uma voz que ilumina muito tempo no nosso Brasil. Exatamente, a nível nacional. Eu vou falar com Micarla de Souza, uma jornalista que já tem a comunicação no sangue. Filha do senador e comunicador de grande credibilidade aqui no Rio Grande do Norte, no Brasil, no mundo, Carlos Alberto de Souza. Seja muito bem-vinda, Micarla. É prazer todo meu, Mari, estar aqui com vocês nesse projeto tão lindo, né? Muito bem-vinda. E eu já quero saber de você, Micarla. Você já nasceu realmente dentro desse meio, com Carlos Alberto, com Dona Miriam de Souza. E eu quero saber, realmente, você sempre teve a vontade de estar envolvida no jornalismo ou você tinha alguma outra vontade e isso só foi aflorar depois? Olha, tem uns amigos do meu pai que dizem que o meu nascimento já foi irradiado. Papai era um comunicador muito conhecido da Rádio Cabugi e na hora que eu nasci, né, quando souberam, então foi dito na rádio, acaba de nascer a filha de Carlos Alberto, Micarla. Então o pessoal diz, né, o nascimento de Micarla já foi irradiado ali por causa do meu pai, que inclusive criou o meu nome, né, Miriam e Carlos. Hoje nós somos mais de 3.000 Micarlas espalhadas pelo Brasil afora, depois do dia 15 de abril de 1970, né, quando eu nasci. Mas não, é interessante, né, eu sendo filha da pessoa que eu sou, ele era tão grande para mim, ele representava tanto, porque hoje é normal. Hoje é normal a gente ver um apresentador, um locutor, um artista, é normal por causa das redes sociais que aproximam, mas antigamente, Mari, não era assim. Então, o meu pai era tratado como um superstar, então quando a gente chegava em qualquer lugar com ele, era uau, Carlos Alberto, e aquilo me assustava muito. Porque eu lembro, eu ia fazer tarefa de casa lá no estúdio da Cabugi, eu ficava no chão mesmo fazendo tarefa, porque minha mãe trabalhava com meu pai na produção e na TVU também, e eu ficava ali, eu achava tudo muito normal. Mas quando eu saía da rádio, quando eu saía da TV, que eu via aquela loucura que era com meu pai, eu achava tudo muito estranho. E no fundo, eu achava que ele era muito grande. E eu nunca imaginei na minha vida fazer o que ele fazia, por quê? Porque para mim Carlos Alberto era Carlos Alberto e eu ser filha dele era uma cobrança muito grande que acabaria eu tendo que enfrentar. Então o que aconteceu? Eu botei na minha cabeça que eu ia ser arquiteta. Ai, meu Deus do céu. Eu falei, eu vou ser arquiteta, porque eu não quero ser jornalista, mas amava escrever, sempre amei, mas era aquela coisa, não vou ser como meu pai. Aí entra também Era uma forma de fugir, talvez? Era uma forma de ser rebelde sem causa mesmo, né? Eu sou dali dos anos 80, morava em Brasília, tempo do pop rock, e eu era rebelde mesmo, eu passei um bom tempo ainda sendo daquele movimento dark, então era unha preta, roupa preta, era bem gótica. Tudo bem gótica para os padrões da época, na época de Direta Já, e aquela época da Direta Já também deu muito furdunço, enfim, eu era bem rebelde. E aí o que aconteceu foi que eu queria fazer alguma coisa que não fosse o que o meu pai fazia. E daí eu fui tentar fazer arquitetura. E eu fiz o primeiro teste na UNB, na época, em Brasília. Para você fazer arquitetura, você primeiro precisava, na época, era desenhar a paróquia de Brasília, no caso, a arquidiocese, não, a catedral de Brasília. A catedral de Brasília. E tinha que desenhar. Gente, meu desenho foi tão feio, que não deu, eu não pude fazer a prova. Já parou em um desenho? Já parei no desenho da catedral, que foi terrível, terrível. Parecia qualquer coisa menos uma catedral. E aí eu resolvi, falei, sabe de uma coisa? Eu vou fazer jornalismo, vou para Natal, porque naquele ano o vestibular foi unificado no Brasil inteiro e era o mesmo dia em todas as universidades. Eu falei, eu vou para Natal, que lá tem menos concorrência do que aqui na UNB, vou para Natal, passo 6 meses, volto para Brasília. Que nada. Quando eu cheguei aqui em Natal, em seguida, a TV Ponta Negra, eu passei no vestibular em dezembro, em março a TV Ponta Negra entrou no ar e eu fui ficando e me apaixonei, né? Mas até o meu pai morrer,
Em 1998, eu não tinha tido nenhuma experiência de vídeo, exatamente por não querer ter aquela comparação com ele. Eu só fui aceitar ir para o vídeo depois que ele morreu. Então a gente vê que mesmo sendo Carlos Alberto de Souza um comunicador estelar, realmente em todo o Brasil, você tinha esse receio, né? Mesmo sendo filha dele, mesmo vendo como ele iluminava vidas mesmo com a comunicação dele. E você assumiu. Ele era único, né, Maria? Ele era único. Inclusive, pouca gente sabe, mas teve uma época que Silvio Santos ficou sem voz, ele perdeu a voz e meu pai foi um dos primeiros sondados para ficar no lugar dele. Mas na época ele era senador e o que foi dito a ele é que ele teria que deixar de ser senador para poder estar ali substituindo e ele não topou. Mas ele era muito bom, ele fazia toda a diferença. Fazia assim. Tanto que as filhas hoje, né, a família de Carlos Alberto ainda faz toda a diferença na comunicação. Obrigada. E você assumiu a responsabilidade, né, a superintendência do Sistema Ponta Negra de Comunicação muito cedo, no auge dos seus 25 anos. Como é que foi, Micarla, já assumir toda essa responsabilidade? Um legado também, né? O Sistema Ponta Negra já era muito grande, já era respeitado, já tem uma credibilidade, o nome de Carlos Alberto de Souza. Ai, foi difícil. Eu confesso, eu tinha... Olha, eu vou contar uma coisa aqui pra você. Eu sempre gostei muito de me testar, muito de me testar. Quando eu fiz vestibular, eu passei em primeiro lugar aqui na UFRN. Passei em primeiro lugar para jornalismo, mas eu tinha essa coisa de, às vezes, eu achar que as pessoas achavam que eu era alguma coisa porque eu era filha de... E eu ficava chateada com aquilo, eu estava sempre querendo me provar. E aí eu soube que tinha um concurso de bolsas para fazer faculdade, para fazer pós na Inglaterra, feito pela Embaixada Britânica, e você podia escolher a universidade que você queria, passar 4 anos, tinha ajuda de custo, passagem, tudo ok. Aí eu resolvi fazer. Na época o aeroporto era aqui em Parnamirim, então eu saía da TV e dizia, eu vou no médico, falava alguma coisa, ia para o aeroporto, pegava o avião para Recife, fazia a prova e voltava. E nisso daí acabou que eu fui aprovada em primeiro lugar no Nordeste para receber essa bolsa. E eu escolhi, na época, a Universidade da BBC de Londres, porque eu queria fazer pós nessa área de jornalismo. Tudo bem, passei, estava no meio da campanha política do meu pai, eu não tive coragem de dizer para ele. Quando ele ganhou a campanha, e era aquele auge, as pessoas, ai, Carlos Alberto e tal, aquela festa toda à noite, ele me chamou e falou, filha, eu preciso falar com você. Aí eu disse, diz, pai. Ele falou, é porque eu preciso que você assuma o comando de todas as empresas como superintendente. Chega aquilo, me deu um aperto no coração. Eu falei, meu Deus, mas eu tenho que... ano que vem era agosto, eu tinha que ir para Londres, isso era novembro. Eu falei, eu vou para Londres e agora, e agora, e agora? Eu falei, pai, eu não sou administradora, eu nunca assumi aqui, eu sou jornalista. Como assim? Eu assumi, era um controle de 11 empresas que ele tinha. Como assim estar à frente dessas empresas? E aí meu pai me deu uma das primeiras lições de gestão que até hoje eu levo para a minha vida. Ele falou assim, filha, tem pessoas que são líderes natos. É aquela pessoa que pode até nem ser o chefe, ele pode nem ser o chefe, mas ele é líder. As pessoas quando vão tomar alguma decisão, elas procuram o líder, que muitas vezes não é quem está acima dele. Às vezes pode até o líder estar ali no mesmo patamar, mas é alguém que ele escuta. Isso é uma liderança nata. Isso é algo que você não entende por quê, mas tem um magnetismo na pessoa que tem uma liderança nata que atrai e as pessoas te seguem normalmente, te respeitam normalmente. E tem o líder por conhecimento, que é aquele cara que sabe mais do que os outros e por causa disso lidera. O problema dessa liderança é que ela é muito fugaz. Se chegar alguém que saiba mais do que aquela pessoa que sabe, ele perde a liderança e assume um ao outro que tenha mais liderança por conhecimento. Então, eu percebo você no jornalismo, você tem uma liderança nata. Então, do mesmo jeito que você lidera o jornalismo, eu quero que você lidere as nossas empresas. E eu fiquei, na época, tão assim, meu Deus do céu, como que eu vou dizer não para o meu pai? E aí eu liguei, no outro dia liguei para o consulado britânico, liguei, falei que eu não ia, a moça falou, como é que pode? Enfim, passaram-se uns meses, um belo dia eu chego em casa, tá meu pai com o envelope da embaixada, né, do consulado, ele com o envelope, ele...
o que é isso? Eram meus documentos que estavam voltando, documentos que eu já tinha mandado para lá durante o processo seletivo. E ele, minha filha, como que você deixou tudo isso por um pedido meu? Eu falei, é verdade, pai, por um pedido seu. E acabou que eu vivi, você vê as coisas, né? Dizem assim, Deus escreve certo por linhas tortas. Não tem linhas tortas, é a linha mesmo, a gente que pensa que é torta. Porque no fundo foram os últimos 4 anos de vida do meu pai. Foi onde eu aprendi tudo que eu tinha que aprender, porque ele estava do meu lado nos 2 primeiros anos, depois ele adoeceu, mas nos 2 primeiros anos ele estava do meu lado, ele estava ali me ensinando a como ser gestora das empresas, e quando ele se foi, eu já estava preparada para assumir. Aos 28 anos eu estava preparada para assumir e tocar a empresa, né? Sendo um detalhe, né? A única mulher dentro de todo o SBT a ser superintendente de uma emissora, né? Até hoje é tão interessante porque hoje nós somos 3 mulheres e somos 140 emissoras, somos 3 mulheres, naquela época éramos 100 emissoras, e apenas eu como mulher e com 24 para 25 anos, quando eu assumi o comando da TV. Muito jovem. Inclusive, a família de Souza, né, Carlos Alberto, sempre teve essa história de pioneirismo. Então, falando de mulheres mesmo, você foi pioneira em ser a primeira mulher a ancorar um telejornal no Brasil. Como é que foi para você ser essa mulher, ter esse estopim para abrir caminho para tantas outras? Como é que você se viu ali, Carla? Olha que coisa interessante, Mari. Lembra que eu te falei que para mim era difícil estar na televisão tendo o meu pai, quando ele era vivo, com medo de comparação e tal? Quando ele morreu, começaram os boatos, né? Ah, político fulano de tal vai comprar a empresa. Ah, pobres meninas ricas, é só mulher. Ah, Carlos Alberto só deixou mulher. Ah, e o senador fulano de tal já acertou tudo, vai tomar o SBT das meninas de Carlos Alberto. E ali a gente sentiu que precisava de ter alguém da família que desse a cara, dissesse, ei, para, a gente tá aqui a cara da nossa família, a gente vai continuar tudo isso. E aí só tem tu, vai tu mesmo. Eu era a única na época que era formada em jornalismo. E aí disseram, Carla, vai ter que ser você. Você é jornalista, você tem receio, você está nos bastidores, mas vai ser você. E na época eu lembro que eu falei, então tá, eu vou, mas com uma condição. Eu vou fazer do meu jeito, do jeito que eu acho que tem que ser feito. E eu passei 3 meses. Primeiro, eu fui para os Estados Unidos, na época tinha internet. Hoje em dia é fácil, você chega, você vê o que está acontecendo no mundo. Naquela época, não. Então, eu fui para os Estados Unidos, levei uma câmera, fiquei dias e dias prostrada no hotel, na frente da televisão, gravando todos os telejornais americanos. E lá tinha uma coisa muito forte da mulher ancorando, da mulher sendo âncora de telejornal. E aquilo me chamou muita atenção. Eu falei, eu quero ser como uma mulher dessa. Quando eu volto para o Brasil, já estava Boris Casoy como homem, mas o tipo de ancoragem que ele fazia era diferente. Aí foi quando eu disse, não, então eu vou ser a primeira mulher âncora do Brasil, né? Me inspirei muito nos telejornais americanos, trouxe esse modelo de ancoragem, de dar opinião, que aquilo não existia, a gente tinha um jornal nacional ali, né? Sérgio Chapelin, Cid Moreira, aquela coisa toda durinha. E aí eu entrei com ancoragem como mulher, já tinha Boris, mas também eu achava ele mais distante, eu cheguei mais junto, né? E a gente tinha crônica do dia, tinha frase do dia, tinha umas coisas bem diferentes que foram deixando o ambiente do telejornal mais, vamos assim dizer, mais harmonioso, mais próximo do telespectador, mais feminino. E foi isso, e foi assim que eu comecei no Jornal do Dia em 1999. E Jornal do Dia está no ar até hoje. Até hoje. Também ancorado por Carla de Souza. Agora, eu passei 15 anos fora do Jornal do Dia. Tanto é que quando foi para eu voltar, em 2022, ano passado, quando foi para eu voltar para o Jornal do Dia, que foi de uma forma totalmente que eu não estava esperando, e aí foi assim, também em uma semana você tem que entrar no ar. E quando eu entrei, me deu uma tremedeira. Como se fosse a primeira vez. Como se fosse a primeira vez. Meu Deus do céu, eu tremi, eu dizia, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Eu passei uma semana que eu entrava assim, ai gente, me ajuda, eu não vou conseguir.
15 anos depois e deu certo. Realmente é igual andar de bicicleta, né? Nunca a gente não esquece. Já diria o ditado. Quem foi rei, ou no caso rainha, nunca perde a Oh, meu majestade. Deus, oh, meu Deus, coisa boa. Engana-se quem pensa que Micarla é grande só na comunicação. Ela também é missionária, eu faço questão de trazer isso aqui. Micarla, tem um ato que você faz todos os dias, um momento muito especial, uma voz que ilumina também através das ondas do rádio. Além dessa sua veia missionária, você tem o Amor que Cura, um quadro muito especial no programa Conexão 95, na Rádio 95 mais FM. Como é que surgiu quando você voltou a comunicar, a estar mesmo no jornalismo, no rádio? Como é que surgiu o Amor que Cura? Olha que também, né? Eu tô contando tanta coisa assim que fazia, eu acho que eu nunca tinha contado em nenhuma entrevista e Mari está conseguindo tirar, né? Quando eu saí da prefeitura em 2013, final de 2012, início de 2013, eu fui acometida de uma síndrome de pânico bem grau hard, assim, muito séria. Aí ainda tinha boatos, Micarla foi para Portugal e eu não saía de dentro do quarto, eu estava muito mal, tomando remédios muito pesados. E aí, nessa história toda, de 2013 até 2016, eu vivi na minha casa. Eu não conseguia fazer outra coisa que não fosse estar dentro do meu quarto, passando por todo aquele processo mesmo de dor que eu passei. E aí, em 2016, eu fui ungida, na época, missionária. E eu não sabia o que eu ia fazer, mas tinha aquele compromisso de ser missionária, eu só não sabia o que eu ia fazer. E aí eu acabei indo para Paraíba, para a cidade de Picuí. E lá em Picuí, um belo dia eu cheguei num lugar chamado Sítio Caraibeiras. E eu cheguei lá, tinha uma senhora queimando ali carvão para fazer carvão, queimando lenha, né, para fazer carvão. E eu disse, olha, meu nome é Micarla, eu sou missionária, vim do Rio Grande do Norte e eu queria orar por vocês, foi só isso. E a partir dali eu comecei toda uma história pelo sertão da Paraíba, pelo Curimataú paraibano. Depois de um tempo, depois de muita cura dentro de mim, eu vim para o sertão do Seridó do Rio Grande do Norte, fui trazida por missionários que trabalhavam comigo em missões na Paraíba, disseram, não, você vai vir para o Rio Grande do Norte. Eu vim para o Rio Grande do Norte fazer missão e aí em 2018, meu filho mais velho, Calice, foi contratado pelo time do Joinville de Santa Catarina. E eu decidi que eu ia embora e fui embora para Joinville. E lá eu continuei como missionária, pregando, fazendo um trabalho lá em Santa Catarina, especificamente falando. Em 2020, o contrato de Calize acabou lá no Joinville e a gente voltou para cá. Quando a gente voltou para cá, 5 dias depois começou a pandemia. Começou o lockdown. Dia 17 de março de 2020 começou o lockdown. A princípio era quarentena que se falava, eu falava, 40 dias só, e daqui a pouco o Calize vai estar em outro lugar, e eu vou em outro lugar. Enfim, acabou que foram 120 dias, e nisso comecei a sentir muita necessidade de pregar, que era o que eu fazia no meu dia a dia, quando eu estava no sertão, e quando eu estava em Santa Catarina. Eu comecei a ter vontade de pregar, e eu não tinha onde. Aí foi quando eu decidi abrir o meu Instagram, que o meu Instagram era fechado, e todos os dias eu fiz uma live chamada Jardim Secreto. E nessa live Jardim Secreto eu acabei conhecendo Miqueias, que hoje é meu partner há 3 anos no programa. Miqueias era aluno de Direito, estudava Direito na época, e o que aconteceu foi que teve uma sintonia muito grande, a gente ali pela telinha se vendo, e um belo dia eu falei para ele, Miqueias, sabe uma coisa? A gente não sabe quando é que essa pandemia vai acabar, vamos fazer rádio? E aí ele disse, mas Micarla, eu sou estudante de Direito. Eu falei, não importa, vamos fazer rádio? E aí foi aquela coisa, vamos fazer rádio, mas eu vou fazer rádio. Gente, eu sou jornalista, mas eu sou missionária. Como é que vai ser esse programa, né? Conexão 95. Um estudante de Direito, uma missionária jornalista, né? E aí foi quando o Miqueias falou para mim, Miqueias falou, você pode ser tudo isso junto. Você é missionária, você é jornalista, então vamos embora.
E aí foi criado Conexão, que começou bem diferente, mas eu já comecei com o Amor que Cura. Então, o Amor que Cura é um dos quadros do programa. E hoje é tão interessante porque hoje as pessoas tratam normal. Eu tô ali, eu dou minha mensagem, né? Falo da palavra de Deus, levo o amor que cura, mas daqui a pouco já tô dando notícia, daqui a pouco já tô entrevistando alguém, daqui a pouco já tô falando de trânsito, já tô falando de temperatura, enfim, tudo junto, né? No programa Conexão 95, que é um grande retalho, é uma grande revista eletrônica onde a gente trata de tudo e eu posso ser missionária e jornalista e é muito lindo de ver o quanto que as pessoas realmente gostam do amor que cura. São palavras que fazem, eu tenho certeza que fazem muita diferença na vida de muita gente. Sem dúvidas, é uma verdadeira conexão, vocês se conectam com pessoas e que bonito que houve essa conexão entre você e o Miquéias, lá ainda no período da pandemia, realmente estava tudo escrito. Escrito, você vê que coisa interessante, né? Como que pode ter acontecido eu ter conhecido o Miquéias ali no meio de uma live e hoje ele já ser meu partner no programa há 3 anos. É muito bom, é muito bom. Agora tem uma coisa, viu? Rádio, eu sempre digo, gente, rádio, você entrega sua alma, é diferente de TV. TV a gente faz, você tá bem, você tá mal, ninguém percebe. Agora, rádio não. Se você não estiver bem, abrir o microfone, as pessoas sentem o seu timbre de voz. É diferente. Por isso que na rádio você tem que estar tão inteira, né, para estar fazendo rádio. Rádio é muito bonito, é uma paixão para nós, não tenho dúvida alguma. E você falou do Sertão, Micarla, e um projeto que talvez muita gente não saiba que existe, mas eu preciso que você fale porque é lindo. Eu sei que você já sabe. Por favor, Micarla, fala pra gente do Ponte da Vida. Então, é interessante, né? O Ponte da Vida, desde que a gente retomou o controle da TV Ponta Negra, porque nós passamos 7 anos fora da TV, a TV havia sido vendida para um outro grupo, a parte majoritária da empresa, e em 2021 nós voltamos ao comando da TV Ponta Negra em 100%, a gente voltou a esse comando da TV e desde que nós voltamos, nenhuma de nós, principalmente eu não era mais a pessoa que tinha saído 7 anos, eu já era missionária, eu já estava no sertão, eu já estava pregando, era outra pessoa que estava voltando. Minhas irmãs tinham passado por outros processos, minha mãe também. Então todo mundo voltou diferente, mas todas nós voltamos cientes de que aquela empresa tem que ter um propósito. Não é só um propósito de apenas ganhar dinheiro, isso não é um propósito, não pode, uma empresa, qual é o seu propósito? Ganhar dinheiro, isso não é propósito, isso é um meio, a empresa passa por ganhar dinheiro, mas tem que ter um objetivo, ela ganha dinheiro para quê? Só para enriquecer os seus donos? Não pode ser só isso. Então foi aí que a gente retomou o projeto Ponte da Vida, porque antes o Ponte da Vida era uma ONG ligada, era um instituto de responsabilidade socioambiental ligada diretamente à TV, mas que trabalhava com a cidade. A gente tinha um trabalho exclusivo com o Paço da Pátria. Então, um trabalho de empregabilidade. Mas hoje já existem várias ONGs nesse sentido em Natal, trabalhando lá no Paço da Pátria. E foi aí que, quando a gente voltou, nós pensamos, então vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse conhecimento, principalmente meu, das missões, e vamos começar a fazer por onde a gente possa transformar também o sertão. Porque na nossa missão está escrito comunicar com qualidade, responsabilidade, credibilidade, conectar pessoas e ajudar a transformar o mundo. Essa é a missão do Sistema Ponta Negra. A gente tem como valores a família, a fé, a ousadia, a alegria, respeito às pessoas e fazer com excelência. Então, quando a gente junta a missão com os nossos valores, fica muito claro que a gente é uma empresa que nós acreditamos nos propósitos. Então, quem trabalha com a gente sabe que a gente precisa ter audiência sim, porque a gente precisa ter faturamento a partir da audiência. E com o faturamento a partir da audiência, a gente pode ajudar a transformar vidas. Então, nós temos plantado poços no sertão e eu acho muito legal, principalmente, Mari, você sabe disso, que eu sempre convido o pessoal, a gente coloca ônibus para que as pessoas que trabalham na TV Ponta Negra, na 95 mais FM e no Ponta Negra News, eles nos acompanhem para ver o que é feito com os recursos da TV. Quer dizer, o que é feito com esse
propósito nosso maior de transformar vidas. Ah, mas o governo deveria fazer. O governo faz o que ele pode fazer, mas nós, enquanto empresários, a gente não pode chegar e dizer, isso não tem nada a ver com isso. Tem sim. A gente tem a ver sim, todos nós temos a ver sim. E nós cremos numa empresa que faz negócios como missão. A nossa missão é o nosso negócio. O nosso negócio é a nossa missão. Então nós cremos que a gente precisa receber do alto para entregar para os lados. A gente só receber e não entregar, não dá, não dá. Então, esse projeto Ponte da Vida é um xodó da gente. Eu não digo só de nós enquanto proprietárias, não. Eu sei que o Ponte da Vida é um xodó de todos os profissionais que fazem o Sistema Ponta Negra de Comunicação, que amam quando a gente vai lá inaugurar os postos. Agora, em dezembro, já tem mais 2, graças a Deus. Graças a Deus, sempre iluminando. Micarla, excelente, excelente. E você tem esse perfil muito multifacetado, né? São várias faces de Micarla. É a empresária, é a CEO do Sistema Ponta Negra, é a comunicadora, a jornalista. São tantas Micarlas. A baterista também, A baterista, né? Micarla é baterista, Ah, gente. eu amo tocar bateria. Ela é baterista, são tantas. E nós somos jovens aqui, fazendo um documentário, um projeto, estudando ainda jornalismo. Como é que você, já com anos nessa missão tão bonita que é comunicar, que é iluminar vidas através da voz, que você pode dar um conselho, um recado todo especial, direto do coração? Olha, Mari, eu acho que, primeiro, fazer jornalismo, se alguém pensa em fazer jornalismo para ganhar dinheiro, está na profissão errada. Deveria ser dermatologista, deveria estudar aí para ser juiz, para ser promotor. A pessoa que faz jornalismo é porque tem um propósito muito grande dentro dele de exatamente buscar transformar vidas. Essa questão que a gente tem na nossa missão da TV é algo que deveria estar dentro de cada jovem. Ei, ser jornalista não é só aparecer não, porque aparecer tem digitais influencers que aparecem, tem blogueiros que aparecem, mas ser jornalista é tratar com justiça, olhar com justiça, com verdade. Então, isso é muito importante, que você, estudante, você possa ter. Eu tenho certeza que se você é estudante de jornalismo, você deve ter um senso de justiça muito apurado, sabe? Mas não é aquela justiça para ser justiceiro, para estar ali falando mal. Não, é justiça no sentido de saber o que pode ser transmitido, o que não deve ser transmitido, o que vai afetar, vai causar problemas em outras pessoas, mas principalmente ter amor pelo jornalismo. Acho que isso é fundamental mesmo. Fundamental. E Carla, para a gente encerrar aqui no nosso projeto Brasil, Vozes que Iluminam, falando em brasilidade, o que é brasilidade para Micarla e como ela se vê hoje como uma voz que ilumina? Ai, brasilidade, né? Tem a ver com o Brasil. O Brasil tem a ver com essa coisa de vida, de cor, né? Eu vejo muito quando a gente fala de Brasil, principalmente quando se vai para fora do Brasil, as pessoas ligam a gente aqui, a alegria, a ousadia, a esse calor humano brasileiro. E isso não pode ser tratado como uma coisa ruim, é muito bom e por isso o brasileiro fora do Brasil é tão amado. Às vezes você vê na época da Ucrânia, principalmente quando estava naquela guerra mais pesada, os brasileiros botavam a bandeira do Brasil para poder passar. Por quê? Pelo respeito, pelo amor que as pessoas têm ao Brasil. Então, a brasilidade para mim é isso, é essa cor diferenciada que o Brasil tem. E como você se vê como essa voz que ilumina hoje para você? Quem é Micarla? Ai, que bom, né? Eu fico tão feliz assim de ouvir você falando dessa voz que ilumina, porque eu tenho isso como missão de vida mesmo. Todos os dias, quando eu acordo, a minha oração é essa, que eu possa ser instrumento de Deus, fazer a diferença na vida de alguém. Se eu fizer a diferença na vida de uma pessoa que seja naquele dia, já valeu. Então, que a minha voz possa, de alguma forma, levar luz, levar transformação para as pessoas. Obrigada, Micarla. Eu que agradeço, Mari. Mari. Agradecer. Obrigada. Ter você aqui. Eu que agradeço.